Eu saúdo meus queridos irmãos com a paz do Senhor. Vamos de mais um vídeo, irmãos. E o tema desse vídeo vai ser falando em relação à dor, ao sofrimento. Antes de iniciarmos, eu quero entrar diante do nosso Deus, nosso querido Senhor, em oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque temos passado pela tua pedagogia, que é a dor. A dor é um ensinamento, Senhor, para nos aproximar de Ti. Ah, Senhor, ai de nós se não fosse a dor. Ah, Senhor, ai de nós se não fosse os espinhos na carne, os espinhos da vida, os problemas. Porque nunca, Senhor, queríamos ir atrás de Ti. Os problemas, Senhor, nos transformam, Senhor, nos cura, trata o nosso caráter, Senhor, e nos molda segundo a Tua vontade, Pai. Continua conosco, vem falar, Senhor, aos nossos corações através dessa palavra, em nome de Jesus. Hoje vamos falar sobre a dor, irmãos, e eu quero trazer uma meditação para os irmãos no versículo que está lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, e o verso 17 e 18, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós às coisas que veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Irmãos, note que se nós fôssemos ao pé da letra, apenas tão somente olhar para as circunstâncias ao nosso redor, a gente perderia a esperança, até mesmo a vontade de viver. Porque geralmente é um problema atrás do outro. E esses problemas não são para nos destruir, não são para nos afastar de Deus, do contrário. Eles são para nos aproximar de Deus e para nos fazer entender que acima das nossas cabeças existe um Deus, existe um Senhor que luta e cuida de cada um de nós. Eu estava vendo outro dia uma entrevista com um judeu e ele falou o significado do kippah, aquele chapeuzinho que bota na cabeça. Ele disse que toda vez que toca, que usa ou que lembra que tem um na sua cabeça, ele diz que faz ele entender o seu limite. E o limite dele vai até a cabeça, acima da cabeça há um Deus. Ele é limitado. O kippah lembra ao judeu que ele é limitado. E o que é que nos tem lembrado que nós somos limitados? As circunstâncias, as situações, sabe? Porque quando a gente vê uma situação ou está passando por uma situação que a gente percebe que não depende das nossas ações para sair dela, mas da de Deus, a gente entende, irmãos, o quanto nós somos limitados, o quanto somos pequenos para enfrentar. Porém, temos o Todo-Poderoso, aquele que criou e projetou o universo, criou os mares, criou as ondas. Ah, Senhor Jesus, Ele criou tudo o que os nossos olhos veem e alcançam, foi criado por Deus. E esse Deus que criou, Ele pode te ajudar nesse dia, porque Ele detém nas suas mãos todo o poder. Aí você pode dizer assim: mas Deus não está vendo o meu sofrimento. Deus, Ele não está comigo porque Ele não me respondeu mais, não escutou minha oração e Ele não está vendo o meu sofrimento. Lá no livro de Salmo, capítulo 10, versículo 14,
diz que Deus enxerga o sofrimento. Ele vê. Deus vê o seu sofrimento. Ah, irmã, se ele vê porque ele não agiu ainda. Lembra de Lázaro? Ele chegou com 4 dias depois e estava morto. Lázaro já estava morto, fedido. Foram 4 dias lá enterrado. Por quê? Deus só chega atrasado aos nossos olhos. Não é atrasado, irmãos. É para que a glória seja dele. Quando uma doença, uma pessoa está indo o tempo todo no médico, e no trajeto daquela doença, Deus curar, a pessoa vai dizer, não foi a medicina. Já enquanto a pessoa chegar nas últimas e Deus fazer um milagre, aí todos vão dizer, foi Deus. Então a gente tem que entender que o tempo de Deus, Ele proporciona, Ele faz com que a honra e a glória seja para Deus e não para nós ou para os homens. Entendam isso. Deus usa a dor como uma pedagogia, como um ensinamento. Ele se utiliza da dor para que, não para divulgar ou para dizer que você está sofrendo ou se alegra com isso, não. Deus se utiliza da sua dor para que você console amanhã o seu próximo, para que você possa sentar com a pessoa e dizer, olha, não se desespera não, porque eu já passei por isso. Eu já tive essa experiência e Deus me ajudou. E mesmo que Deus não te ajude, mesmo que não saia da forma que você quer, mas o nome de Deus está sendo glorificado nessa situação. Porque para tudo há um propósito, meus queridos. Para tudo. Se colocarmos isso em nossas mentes, nós iremos entender que a situação que estamos passando atualmente ou que já passamos, nós iremos entender que existe um propósito por trás. Às vezes é para ganhar uma pessoa, às vezes é para consolar alguém, às vezes é para você amadurecer, para o Senhor constituir o caráter dele em você, porque o único interesse de Deus é esse, é trazer o homem ao princípio da criação. O homem não tinha maldade, o homem tinha comunhão inteira, 100% com Deus. O homem não tinha aquele coração corrupto. Então, a morte de Cristo nos proporciona isso, a mudança. O Senhor molda o nosso caráter através do seu Espírito Santo com a morte de Cristo lá na cruz. E temos e necessitamos, precisamos entender isso, que todas as circunstâncias que nos ocorrem, todas as situações são para moldar o nosso caráter. Ah, irmã, mas a situação está muito difícil. Note que às vezes são escolhas nossas. Escolhas fora do Espírito Santo de Deus, fora da palavra, elas geram confusão, elas geram dor. E essas dores aí é porque você pediu, é porque você foi atrás. Então você tem que enfrentar, pedir perdão ao Senhor, se arrepender, mas você tem que enfrentar e continuar debaixo da potente mão soberana de Deus. Porque a seu tempo Ele vai lhe exaltar, Ele vai tirar você dessa situação. Agora você tem que enfrentar. Porque foram dores das suas escolhas. Deus vai se utilizar da dor para moldar o seu caráter, mas foram suas escolhas, você tem que entender isso. Muitas vezes você vê cristãos ou pessoas que veio, que estavam no mundo, tá com a vida de cabeça para baixo, aí vem para Jesus, quer que Jesus transforme.
Sim, Jesus vai transformar e vai mudar o seu cativeiro e vai trazer os seus para Cristo. Mas as consequências daquilo que você plantou, você vai colher. A palavra do Senhor diz que, Natan disse que a espada não ia sair da casa de Davi. Davi pagou o preço pelo pecado dele. Pecado de adultério, que ele foi homicida, ele foi mentiroso, sabe? Ele armou contra o irmão. Então ele pagou pelo pecado dele e a espada não saiu da casa dele. Ali foi algo que Davi procurou. Então a gente tem que ter cuidado. Nem todo sofrimento que passamos é questão de assim, que Deus mandou, que Deus permitiu. Não, foram nossas escolhas. Ah, irmã, mas eu tô com uma pessoa doente e tal, e só a mão de Deus para tirar. Aí é diferente. Aí a gente tem que depender do Senhor, da misericórdia dele, porque Ele é o Rei. Ele é o dono da vida. Lá no livro de Salmos 119, versículo 92 a 93, diz assim: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Temos de ter na lei do Senhor, na palavra do Senhor, o nosso único prazer. Senão o sofrimento, as angústias, as tristezas da vida, elas nos consomem. Ela nos destrói. Nós temos que passar a ver e a focalizar somente no Senhor como a nossa única fonte de alegria e de prazer. Se nós formos observar a realidade do mundo, até a realidade de muitos cristãos, irmãos, eles têm o prazer no bem que têm, numa família constituída, no marido na esposa, no filho. Se perdeu aquilo ali, acabou tudo. A frustração e a revolta destrói. Por isso, irmãos, que precisamos colocar o Senhor como nosso único prazer. Precisamos fixar os olhos somente naquilo que é eterno. Como diz o versículo que nós lemos, 2 Coríntios 4, 17 a 18. Somente naquilo que é eterno. Se formos frisar, observar e fixar nossa mente, os nossos olhos neste mundo e nas coisas que nos rodeiam, a gente acaba se perdendo. A gente acaba perdendo a comunhão com o Senhor. Porque o casamento não é feito antigamente, que o homem aceitava a mulher e cuidava dela o resto da vida. Não, está diferente. Dificilmente a gente encontra um homem que vai casar e vai andar direitinho e vai assumir até a última hora da vida. Dificilmente. Só a mão do Senhor mesmo. Só um favor do Senhor que a gente possa encontrar um homem desse tipo. E muitas vezes tem mulheres que acabam por depressão, ficar deprimida em cima de uma cama, porque fez uma escolha errada, escolheu uma pessoa e essa pessoa abandonou. A nossa vida, irmãos, nossa alegria, nosso prazer tem que estar em Cristo. Se não colocamos nosso prazer em Cristo, a gente vai ser confundido, a gente vai se perder. Não vamos ter mais ânimo para viver e para seguir, porque os dias são maus. Os dias são maus. Você vê mães abandonando filhos. Quando aquele filho crescer que dizer assim, olha, tua mãe abandonou, que confiança essa criança vai ter em alguém?
Você vê padrasto trocando a esposa pela enteada. Você vê irmãos matando irmãos por causa de dinheiro. Então a tendência é só piorar, porque as dores de parto estão ocorrendo. E as dores de parto é a volta de Cristo. É a volta do Senhor. A tendência é só piorar. Se formos colocar nossa esperança naquilo que a gente vê aqui, a gente vai se perder, irmãos. Entenda. Irmã, minha dor é muito grande, porque eu fui trocada, meu marido fez assim. Minha querida, você não foi trocado, você nunca vai ser trocado, porque o seu esposo é Jesus. Isaías 55, ele é o nosso marido. Irmã, mas minha filha está no hospital, internada, entre a vida e a morte. O que é que eu faço? É uma dor imensurável. Minha querida, você não tem filhos. Os filhos são de Deus. Note que Deus não poupou nem sequer o seu próprio filho lá na cruz. E ele tinha poder para tal feito. Ele tinha poder para poupar Jesus, mas ele não fez. Ele permitiu Jesus morrer. Porque hoje em dia tem pessoas que perdem os seus filhos e ficam vagando na vida, não volta à vida normal, sabe? Sim, eu sei, a dor é imensurável, a dor da perda, é imensurável. Mas temos que entender que aquele filho não era nosso, era de Deus. No momento que a gente diz assim, Senhor, meus filhos são teus, cuida deles, Ele leva isso a sério. O Senhor leva a sério. Se você não quer que o filho seja de Deus, então não entregue a Ele. Porque no momento que você entrega a Ele, a hora que Ele quiser, Ele leva. Os filhos são dele. Sabe? Então, Deus usa de vários artifícios para tratar o caráter de várias pessoas. E às vezes toca naquilo que a pessoa tem de maior tesouro, que é um filho. O Senhor toca para que a pessoa se aproxime dele, para que a pessoa rejeite o mal, rejeite o pecado, rejeite o erro e veja somente a Ele. Para que a pessoa se renda a Jesus. Então nesse dia, meu querido e minha querida, você que está ouvindo esta mensagem e está passando por uma grande tribulação, é aquele seu amigo, é o seu marido, é um trabalho que você perdeu, é uma dívida que estão lhe cobrando que você não consegue pagar. É uma perca muito grande que você teve na vida. É um trabalho que você não encontra. É a fome, é a miséria que bateu à sua porta. Saiba e entenda uma coisa. Deus vê, Deus enxerga o seu sofrimento. Salmo capítulo 10, versículo 14. Deus enxerga o seu sofrimento. Deus enxerga a sua angústia. Deus enxerga a sua doença. Diga para você mesmo, como diz lá em 1 Pedro 2,24, por suas pisaduras eu fui sarado. Toda vez que vinha a dor da doença, por tua pisadura, Jesus, eu fui sarado. Eu fui sarado, tu levaste minha enfermidade lá na cruz. Por tua pisadura, Jesus, eu fui sarado. Fale isso 20, 30, 40 vezes por dia. Toda vez que você sentir a dor da doença, declare sobre o seu lar e sobre sua vida a cura, que a cura vem. Irmã, minha dor, o meu sofrimento, só Jesus Cristo pode tirar. Faça um propósito com Deus.
Faça um propósito com Deus. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu deixo esse erro aqui. Eu vou fazer um sacrifício aqui, Senhor, agora no teu altar. E eu quero fazer esse propósito contigo para o Senhor me ajudar. Estende tuas mãos, Senhor, e me ajuda. Faça um propósito com Deus. Faça. Deus, Ele pode te alcançar, Ele pode alcançar a tua dor neste dia, porque essa dor que você está passando é infinitamente menor do que aquilo que Deus passou. Você já é vitorioso, você já venceu. Seus medos você já venceu, a sua depressão o Senhor já venceu. Essa dor que você está passando, o Senhor já venceu. Creia tão somente. Creia tão somente que Cristo pode mudar o teu quadro ainda hoje. Se entrega para o Senhor. Confia nele. Tenha fé. Se você não tem, peça ao Senhor. Se entregue a Ele. Procure andar na presença dEle. Procure ter uma porta aberta na presença do Senhor, onde você pode entrar o tempo todo, sem ter que bater, porque está aberta. E a porta aberta a gente só consegue longe do pecado, longe do erro e próximo de Jesus. Então, minha querida e meu querido, que nesse dia o Espírito Santo de Deus te abrace, te dê um abraço forte e acalente a tua alma e seja contigo e te dê uma nova chance na presença dEle, para que você possa alcançar diante de Deus misericórdia e seguir sua vida, ter paz, ter tranquilidade e, sobretudo, ter a bênção da aprovação de Deus. A aprovação de Deus significa a presença dEle. E não existe bem maior. Eu costumo dizer a mim mesmo que a presença de Deus é um bem. É um bem intocável. Não existe, meu querido, bem maior do que a presença de Deus na vida de um ser humano. Então lute por ela. Deixe de olhar sua dor e coloque o seu prazer na lei do Senhor, na palavra dEle e na pessoa de Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe. Dê o like, compartilhe para ajudar e apoiar o nosso canal.